Muito bem, chegamos então à conclusão desse treinamento, né, do terceiro DVD do PAF SF para o Delphi. Esse terceiro DVD ele não estava previsto, ele foi desenvolvido por conta de uma necessidade dos participantes e porque muita coisa foi feita para o PAF SF que não estava previsto nos Sprint Backlogs, né, nos Sprint Backlogs 1 e 2, tá? Então aqui nós tratamos de alguns assuntos já um pouco batidos, como a instalação dos componentes. Nós instalamos novamente aí os componentes ACBR Jedi. Nós geramos os bancos de dados a partir do DER e populamos esses bancos tanto no MySQL como no Firebird. Falamos um pouco aí sobre as pastas da aplicação, né, tanto em ambiente de desenvolvimento, que é a pasta do desenvolvedor, quanto na máquina do cliente. Vimos a instalação do SF, no caso aqui nós instalamos o SF da Suida, mas isso serve também para a instalação de um SF físico. Analisamos as questões fiscais em relação a alguns campos ali que nós temos na tabela SF produto, tá? Vimos como utilizar o configurador, um projeto que foi retirado, era uma telinha lá que tinha no caixa. Essa telinha foi retirada do caixa e os colegas desenvolveram aí o projeto configurador, então nós vimos como é que ele funciona. Vimos também como é que funciona a parte de integração do PAF SF com a retaguarda através do projeto integrador, também desenvolvido pelos colegas lá no EAD. Vimos aí o funcionamento do PAF em relação às balanças. Você viu que é importante, né, que você leia os manuais sempre dos equipamentos, né, no caso das balanças. Tem que ler o manual da balança, o manual de uso da balança, o manual para o desenvolvedor da balança, para daí você saber como é que funciona essa comunicação entre a aplicação e a balança, né? Para isso, mais uma vez, lançamos mão do ACBR, né, do componente ACBR BAL. Vimos mais algumas coisas que foram desenvolvidas pelos colegas, a questão dos parcelamentos, né? Quando você faz uma venda ali e o tipo de pagamento tem lá que é parcelado, então nós controlamos esses parcelamentos que depois são exportados para a retaguarda, né? A questão de venda com cheque, onde você imprime o cheque, captura os dados do cheque com a leitura, isso está implementado aí no sistema, tá? Recordamos aí a utilização do balcão, né? Vimos como fazer o controle contra cópia, vimos lá duas soluções, a sugestão para um bloqueio mensal, né? Caso você alugue o sistema, ou tenha uma manutenção onde seja necessária o bloqueio do sistema de forma mensal. Fica a sugestão para que você assista o CDzinho lá que fala sobre proteção contra a pirataria por Delphi. E recordando, relembrando, né, você tem que criar várias situações, utilizar várias técnicas para dificultar a cópia do teu sistema, tá? A questão da mini retaguarda nós abordamos também, né? A mini retaguarda ela apareceu no projeto como um brinde para quem estava utilizando o PAF SF, mas é bem possível que essa mini retaguarda seja bem mais utilizada, né? Porque existem muitos clientes que não têm uma estrutura para ter um RP completo, como o que nós estamos fazendo lá em 3 camadas. Então a mini retaguarda ela é importante, né? Em breve ela estará pronta aí para produção, para que você possa comercializar junto com o PAF que já está homologado. Relembramos as questões dos hashes, né? O hash tripa e o hash incremento, tá? Que é para passar lá no bloco 7 do roteiro do PAF SF. Vimos o instalador, né? Nós criamos o nosso próprio instalador, tá? E utilizamos também uma ferramenta que é o Ino Setup, uma ferramenta já bem madura, já antiga do mercado. E aí você vai analisar quais são os prós e contras de ter o seu próprio instalador, de utilizar uma ferramenta dessas, tá? Você vai fazer então o seu instalador perfeito com as dicas que nós passamos aqui. Analisamos como fazer o manual do sistema, é uma coisa relativamente simples, só é trabalhosa, né? Você vai então ter que ter um pouco de paciência para desenvolver o manual. Seria legal que vocês desenvolvessem em conjunto no EAD, criassem um grupo para isso e disponibilizassem um manual padrão para todo mundo, né? Ou então de repente separa, faz logo o seu próprio manual e um manual mais simples, tá? Para poder desenvolver, para poder distribuir com a tua aplicação, né? Relembramos as questões das homologações, a homologação do TEF, né, a homologação do PAF. Na verdade, nós temos que homologar todos os anos esse sistema, né, e não é uma homologação só que nós fazemos. Nós fazemos a homologação Redcar, uma homologação Visa, outra que é o Cielo,
homologação Amex, já vão 3 homologações aí, Tecban 4, Hyper 5, PayGo 6 e finalmente a homologação do PAF 7. São 7 homologações anuais que nós temos que fazer na nossa aplicação. Nós também recordamos sobre essa questão aqui nesse DVD, ok? Então, se ainda restou alguma dúvida, né, em relação ao PAF SF, nós temos o EAD. Sinta-se sempre à vontade para colocar suas dúvidas lá. Nós estaremos dispostos, né, sempre a responder, tá bom? Ficamos por aqui. Até a próxima.